Eu sou o Robson, você está no canal Lock Hardware e provavelmente você já deve ter sentido que o seu PC não está entregando tudo aquilo de desempenho. Mas sentimento não é uma coisa que funciona muito bem com hardware, então eu vou explicar para vocês um pouquinho sobre como identificar problemas e como lidar sem jogar o seu computador pela janela. A Deepcool amplia sua linha de water coolers com o novo Kestel RGB, a opção de performance e design compatível com as principais tecnologias de controle RGB disponíveis no mercado. Confira mais no link na descrição desse vídeo. Bom galera, como eu falei para vocês, eu estou fazendo os testes aqui com o Threadripper e eu enfrentei alguns problemas aqui com o Ryzen 7 2700X, então esse é o problema pelo qual o Threadripper ainda continua ali no lugar do meu PC e eu ainda não consegui concluir os testes, então não é uma desculpa, mas é uma desculpa. E, bom, agora eu já resolvi o problema, né? Então agora eu tô com o i7 7700K aqui fazendo os testes para vocês, então fica tranquilo que em breve vai sair os testes, mas vamos voltar pro vídeo e ver aí o porquê de todo esse atraso, o que causou todo esse problema e, bom, algumas noites sem dormir. Bom galera, como vocês sabem, eu ando fazendo alguns testes aqui no canal. Bom, na verdade eu sempre estou fazendo alguns testes aqui no canal, é sobre isso que é esse canal, sobre testes, enfim. Eu encontrei uma situação aqui que pode acabar ajudando vocês a não fazerem o que eu tive vontade de fazer, que eu já tive vontade de fazer algumas vezes, que é, enfim, pôr fogo no seu computador, jogar ele pela janela, chutar ele, dar martelada, enfim, eu já tive vontade de fazer isso algumas vezes, e se você mexe com hardware, provavelmente você já teve vontade de fazer isso também. Mas, como a gente gosta muito disso, a gente reconsidera e perde algumas horas tentando resolver o problema. Nos testes que eu estive fazendo aqui atualmente com o Threadripper, eu fiz um comparativo com alguns CPUs e para isso eu preciso atualizar os testes e eu estive atualizando os testes no meu próprio computador, no Ryzen 7 2700X. Se você não acompanhou a montagem, acompanhe aqui, tem a montagem completa com o Emerson, lá você vê todos os componentes e como nós fizemos a montagem. Bom, como vocês sabem, ou vão ficar sabendo agora que assistiram o vídeo, eu montei com uma Aorus X470 da Gigabyte e o Ryzen 7 2700X com um water cooler ML240L RGB da Cooler Master. A Cooler Master precisa diminuir um pouco o nome dos seus coolers, mas enfim. Eu fiz os testes com ele aqui para poder fazer o comparativo com o Threadripper em algumas aplicações profissionais e no meio do caminho, é claro que eu encontrei alguns problemas. Eu utilizo normalmente o meu processador em estoque, ou seja, eu não utilizo ele em overclock. Como vocês viram, o meu case não é exatamente um case voltado para o airflow, para o fluxo de ar, então ele não favorece muito a refrigeração dos componentes. Apesar do Ryzen ser um CPU frio, eu também realmente não vejo necessidade para utilizar um overclock aqui, afinal o XFR, o Precision Boost 2.0 fazem um ótimo trabalho ali, equilibrando, né? Quando a aplicação precisa de um núcleo com mais clock, ela vai lá e joga. Quando ela precisa de todos os núcleos com clock alto, ela vai lá e faz esse trabalho, você fornecendo uma refrigeração suficiente. Então eu realmente não vejo necessidade de utilizar. Mas, como eu expliquei para vocês na montagem do meu computador, esse é o meu computador que eu não utilizo especificamente para testes. Ele basicamente é como você utiliza na sua casa. Você monta o computador e, enfim, vai utilizando ele com tudo que você precisa durante o seu dia a dia. Então eu não faço especificamente muitos testes nele, tá? O que aconteceu é que eu comecei a realizar os testes de CPU e um dos testes que eu faço aqui para parâmetro é o Cinebench. Então o Cinebench, que sim, é um programa que está presente ali, né, no mundo profissional, afinal o cinema 4D, para renderização ali, ele é um programa bem utilizado, né? Então é uma técnica bem utilizada para renderização. Mas a gente acaba conhecendo o Cinebench como o Game of the Year para quem gosta de benchmarks. Afinal, ele é como se fosse o Ashes of the Singularity dos programas, ou seja, ele é só um benchmark. Eu acabo utilizando ele para tirar com um parâmetro de comparação e saber como está o desempenho. Então, quando você monta um computador, você precisa saber se está tudo funcionando certo. E como você faz isso? Comparando com outros computadores que supostamente deveriam estar funcionando corretamente com o desempenho esperado. Pois bem, testando aqui eu percebi que ele não estava com o desempenho esperado. Aliás, ele estava com um desempenho muito abaixo do esperado. Curiosamente, esse processador estava entregando um single thread muito baixo mesmo, galera. Então, muitos pontos abaixo do que deveria. Ele deveria entregar ali algo em torno dos 170 pontos no Cinebench, no single thread ele estava entregando 150 pontos.
e aí você já acende uma luz vermelha, você fala, opa, alguma coisa errada não está certa. Pois bem, eu fiz aquilo que todo mundo deveria fazer, investigar o que está acontecendo com o seu computador. Então eu fui lá e busquei algumas alternativas para tentar solucionar o problema. Isso me parecia muito um problema de BIOS, ou seja, alguma configuração da BIOS ou do BIOS que poderia estar afetando o desempenho. Então, a primeira coisa que você deve fazer quando você acha que alguma configuração que você fez na BIOS está afetando o seu desempenho, ou seja, alguma coisa que você possa ter alterado em relação a clocks, em relação à memória ou qualquer tipo de opção que você faz, é dar um clear, você limpar a BIOS, zerar ela para como ela deveria ser de fábrica. Então você vai lá, você pode tanto carregar as opções default, né, as opções de fábrica, e as opções padrão, né, que você utiliza na sua placa-mãe, enquanto você pode utilizar o CMOS para limpar de fato ali, né, eletricamente limpar a memória da sua BIOS, e ela volta com as configurações básicas de fábrica. Felizmente a Aorus X470 Gaming 7 Wi-Fi, a Gigabyte também precisa diminuir um pouco o nome das suas placas, ela tem ali um botãozinho CMOS na parte de trás que ajuda bastante nesse tipo de situação. Mas, infelizmente, isso não resolveu o problema. Aliás, todas as alternativas, como limpar, como alterar qualquer tipo de configuração, não resolveu. A outra alternativa seria regravar a BIOS. E, mais uma vez, essa placa tem uma vantagem que é o Dual BIOS. Então você consegue, numa configuração praticamente com o código Konami, regravar a BIOS primária com a BIOS secundária e vice-versa. Bom, eu fiz isso e o problema persistiu, galera. E aí você se pergunta a essa altura do vídeo, o que eu tenho a ver com o teu problema? Afinal, é um problema específico do teu PC e, como a gente sabe, né, quem trabalha com hardware sabe que isso pode acontecer por diversos motivos. Bom, galera, é aí que entra o ponto principal desse vídeo, como detectar os problemas. Eu, eventualmente, acabei solucionando o problema porque parece que era um bug da placa-mãe, literalmente um bug. Então eu precisei alterar apenas ali o Precision Boost, né, alterar uma função do Precision Boost, colocar ele desligado, reiniciar a máquina, colocar ele ligado novamente e milagrosamente resolveu o problema. Mas depois de todo esse processo eu já tinha formatado o sistema, já tinha trocado o drive NVMe, eu já tinha substituído um CPU pelo outro e já tinha trocado as memórias. Ou seja, eu fiz praticamente o que era possível fisicamente para resolver o problema, mas ele era aparentemente um problema de BIOS, ou seja, um problema a nível de software, não era um problema a nível de hardware. Mas com essa experiência eu me lembrei que eu já deveria ter feito um vídeo, né, explicando para vocês esse tipo de coisa. Existe uma questão bem importante quando você monta a sua máquina, que é justamente identificar o desempenho, saber se o desempenho está correto. Eu vou trazer um vídeo especificamente mostrando para vocês como você deve levantar, né, o parâmetro da sua máquina para saber se ela está funcionando tudo ok, mas eu quero deixar aqui para vocês um alerta, né? Um aviso basicamente de que mesmo que pareça que está tudo bem com o sistema, pode ser que não esteja. Então é interessante não ficar paranoico, mas buscar ali saber como está a sua máquina funcionando. Eu já trouxe algumas dicas para vocês como monitorar o sistema pelo MSI Afterburner. Você não precisa ficar com o MSI Afterburner ligado, porque isso corrói o cérebro da pessoa que acaba prestando atenção só naquilo e não jogando. Ups! Uma vez que você veja o seu sistema estável, você deve simplesmente desligar aquilo e seguir a vida, galera. Mas fica aí como uma lição bem dura que pode custar. No meu caso, acabou custando horas e horas de trabalho, que para mim já é basicamente normal, afinal eu encontro bugs e problemas, enfim, em diversos testes por vários motivos diferentes, seja por software, seja por algum problema de hardware, por alguma incompatibilidade, ou porque o Windows simplesmente não está com vontade de rodar aquele benchmark ou aquele jogo corretamente. Então, existe uma série de motivos que acabam gerando isso. Mas, galera, em relação à solução de problemas, enfim, existem até alguns parâmetros, alguns protocolos passo a passo que você pode seguir para resolver os problemas, mas eu diria que a escolha aí do hardware ajuda bastante. Nesse caso especificamente eu já trouxe alguns testes para vocês aqui com placas-mães Gigabyte para AMD. E, bom, as análises não foram muito positivas por um motivo bem simples, porque eu usei o produto. Eu usei a placa-mãe, eu trouxe o teste para vocês, que vocês acompanham aqui da Gigabyte AB350M Gaming 3. Eu encontrei vários problemas à época do lançamento e com a utilização dela, mas
No decorrer do tempo, com as atualizações de BIOS acabaram melhorando, não foi tão decepcionante quanto o uso da AX370 Gaming K3, que eu trouxe para vocês também o teste, que está aqui nesse balãozinho. E isso, claro, acaba levantando ali um pouco de preconceito, né? Afinal, eu tive experiências com esses modelos da Gigabyte com Ryzen. E quando eu recebi a Aorus X470 Gaming 7 Wi-Fi, puta nome grande, eu realmente falei para vocês devem se recordar lá no vídeo do lançamento que eu fiz os testes com o Ryzen 5 2600X, que eu tinha um certo preconceito com a placa e ela acabou me surpreendendo positivamente. E da experiência que eu tive aqui, vocês acompanharam desde o começo, eu tendo experiências com B350, com X370 com Gigabyte, e quando eu cheguei nessa X470, a surpresa foi muito agradável. Mas, como eu disse para vocês, e muita gente até perguntou porque eu não trouxe análise ainda, porque ela estava no meu PC de uso diário, e para mim o que preza ali é a estabilidade. E como eu disse para vocês, estava bem estável o sistema, exceto por essas dificuldades que eu acabei encontrando recentemente. E enquanto eu pesquisava, acabei encontrando os motivos, e basicamente são dois especificamente. Primeiro, BIOS. Então nós temos provavelmente, né, não tem como eu atestar isso especificamente, mas pela minha experiência que eu tive no dia a dia, nós tivemos alguns problemas relacionados à estabilidade de BIOS. Eu atualizei para a última versão e isso acabou aumentando um pouco a instabilidade para o outro fator, que é memória. Então, vocês lembram que a memória que eu utilizo no meu sistema é uma GU EVOX 3200 e ela não está no QVL, no Qualified Vendor List, ou seja, da lista de vendedores qualificados para memórias para essa placa-mãe, galera. Então, para esse segundo eu não posso culpar a Gigabyte, afinal está lá no site deles dizendo o que é e o que não é compatível. Então, basicamente, o que eu tive aqui é apenas um problema de estabilidade de BIOS. Não parece ser nenhum problema físico com a placa, porém, se persistir, claro, vamos enviar para a Gigabyte, dar uma analisada. Mas, por hora, infelizmente, a última atualização de BIOS acabou gerando uma instabilidade maior de memória e, provavelmente, na última atualização, enfrentei um bug aí com a BIOS que acabou afetando ali o single thread do meu processador. Então, o meu Ryzen 7 2700X e mesmo o Ryzen 5 2600X que eu testei no mesmo sistema, não conseguiam funcionar perfeitamente ali com o Precision Boost, com o XFR, ou seja, eu tinha um bom desempenho em multithread e um desempenho medíocre em single thread. Então, basicamente, quando eu precisava de desempenho single thread, a placa-mãe jogava todos os cores a 4.1, enfim, jogava basicamente no que ela utiliza para todos os threads, todos os cores em boost. Então, eu não tinha um single thread decente. Isso, claro, para você pode parecer uma coisa inútil, mas afeta não só o desempenho em benchmarks, mas o desempenho no seu game. Então, para jogos que utilizam um núcleo, dois núcleos ou três núcleos, lembrando que existe ali uma escala no XFR, ou seja, no boost que o processador dá. Então, quanto menos núcleos ele tiver que dar o boost, maior será o boost. Então, isso afeta e muito o desempenho para aplicações e para jogos que utilizam menos cores ou threads, galera. Então eu sei que ficou um vídeo longo e um pouco confuso, mas como eu disse para vocês, eu queria deixar um alerta para vocês sempre darem uma conferida no sistema e antes de culpar algum componente, descubra exatamente qual é o problema, galera. Então o mais fácil seria, claro, culpar aqui a Gigabyte, e é possível que ela tenha uma parcela de culpa com a sua BIOS e com a última atualização, mas especificamente nos problemas relacionados à memória, como eu disse para vocês, eu assumi o risco sabendo que ela não está no Qualified Vendor List e eu vou ter que fazer um ajuste manual nas memórias para encontrar uma estabilidade, e é por isso que eu trouxe esse vídeo para vocês. Se vocês tiverem interesse em acompanhar aqui uma resolução de problemas e da estabilidade do sistema aqui, deixa aí nos comentários a sua opinião, se você quer ou não, ou se ficou chato pra caralho esse vídeo, você não quer mais vídeos como esse, deixa aí nos comentários. Se você gostou, se você curtiu, deixa um like. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos e deixa o seu comentário. Diga se você já teve algum problema relacionado, se você já enfrentou aí uma resolução de problemas bem estranha, se você com Ryzen já teve esse problema, se você realmente nem sabe se teve esse problema, baixa aí o Cinebench e diga aí se você teve um score apropriado para o seu CPU. E diga se vocês ainda querem ver uma análise da Aorus X470 Gaming 7 Wi-Fi. Eu vou ficando por aqui. Valeu, falou e até a próxima.